Oi, tudo bem? Hoje quero falar de três escritores do século XIX que eu também amo, gosto muito desses escritores. São a Mary Shelley, o Shelley e o Byron. Eles formam essa tríade desse século XIX inglês, que tem uma história conturbada e a vida deles já é uma própria aventura, né? Já é uma coisa assim espetacular. Quero mostrar os livros que eu tenho desses três grandes escritores. Primeiro, a biografia do Shelley, Ariel, ou A Vida de Shelley, do André Morrow, tradução de Manuel Bandeira. Eu tenho duas edições desse livro, para vocês verem tanto que eu amo esse livro. Essa edição aqui é da Companhia Editora Nacional. Ela é de 1957. Essa edição mais nova que eu achei esse ano aqui é da Record, mesma tradução. E aqui não tem a data. Aqui nós vamos ter então esta vida fascinante do Shelley e da Mary Shelley, tendo também a questão aí da convivência com o Byron, que vai aparecer aqui nesse contexto interessante. Depois eu comento mais sobre isso. Lembrando que o Shelley, o Percy Bussey Shelley, nasceu em 1792 e morreu em 1822. A Mary Shelley nasceu em 1797 e morreu em 1851. Ela era filha do grande William Golding e da Mary Stonecraft, que também tem uma vida muito interessante. Uma mulher que luta pelos direitos das mulheres. Eu tenho um outro livro aqui sobre grandes personagens que em viagens constroem os seus livros. Então fala muito da Mary Stonecraft. Durante a Revolução Francesa, na França, ela viajou para lá e viu, né, todo esse contexto aí de mudanças políticas. Isso vai influenciar muito a sua escrita, né? A mãe da Mary Shelley. Infelizmente, ela morre no parto da Mary Shelley, né? Depois que ela dá à luz a Mary Shelley, a Mary Stonecraft falece, infelizmente, né? E o Byron nasceu em 1788 e morreu em 1824. Deixa eu mostrar então mais livros. Primeiro essa biografia do Shelley, que fala também da Mary Shelley, fala do Byron. E depois quero mostrar agora a biografia da Mary Shelley. Olha que coisa linda. Da HarperCollins. Não, da Dark Side. Coisa maravilhosa. Mary Stonecraft e Mary Shelley, Mulheres Extraordinárias. As Criadoras e a Criatura, Frankenstein, da Dark Side. Que coisa linda que é esse livro. O objeto livro é lindo. Cheio de ilustrações. Folha amarelada. Olha que coisa linda. Quem escreveu esse livro é a Charlotte Gordon, que é a autora desse livro, a biografia da Mary Stonecraft e da Mary Shelley. A tradução da Giovanna Louise Libralon. Prefácio e as notas da Luciane Secconi. Esse livro é de 2010. Livro cheio de ilustrações. Trazendo aí a vida dessas extraordinárias mulheres. A criadora do Frankenstein. Existe um filme também sobre a Mary Shelley, que eu já assisti, achei muito legal. Esse livro é lindo. E tem também duas biografias do Byron. Então, do André Morrow também, Dom Juan ou a Fascinante Vida de Lord Byron. Aqui o André Morrow conta
a vida fascinante do Lord Byron, esse poeta romântico que assombrou a Inglaterra, um amor proibido, uma vida de tédio e inquietação, a morte pela independência da Grécia. Coleção Grandes Vidas, tradução Maria Clara Mariane Lacerda e Teresa Bulhões de Carvalho da Fonseca, editora Nova Fronteira. Também uma edição de 1966. Fascinante isso aqui, contando detalhes da vida do Byron. E eu tenho aqui Byron Apaixonado, que eu não li ainda. Edna O'Brien, Bertão de Brasil. Tradução do Mauro Gama. E esta edição é de 2011. Também temos aqui ilustrações mostrando a vida, né, do Lord Byron. Vida fascinante, aventuras, orgias em Veneza. Uma loucura, né? Que livro interessante. Então, do Lord Byron, esta biografia. Da Mary Shelley, esta. E do Shelley, esta aqui. Então, aqui são as biografias desses três fascinantes escritores ingleses. Sou apaixonado. E agora a obra, o que eu tenho deles? Primeiro eu quero mostrar do Shelley. Eu tenho apenas esse. Não estou lembrado de ter outro, não. Prometeu Desacorrentado e Outros Poemas. Percy Shelley. Edição bilíngue. Tradução do Adriano Scandolara. Autêntica clássica. Então aqui, esta edição, ela é de 2015. O Percy Bysshe Shelley forma com Byron e o poeta Keats a tríade de grandes poetas do romantismo inglês, que tanta influência exerceu sobre a nossa literatura. A fim de ampliar esse leque de obras do poeta, nós temos aqui então esse Prometeu Acorrentado, além de poemas representativos da breve carreira do poeta, como Alastor, Ozymandias e os dedicados a criticar Wordsworth e Coleridge. Também uma antologia. Outros poemas então aparecem aqui, além do Prometeu Desacorrentado. Eu não li ainda. É uma edição bilíngue. É isso que eu tenho para representar o Shelley. E o Byron, para representá-lo, eu tenho A Peregrinação de Childe Harold, da Anticítera. Custei achar esse livro aqui, gente do céu. Tradução de Francisco José Pinheiro Guimarães, edição de 2017. A Peregrinação de Childe Harold é um poema narrativo publicado entre 1812 e 1818, que descreve as viagens e reflexões do jovem Harold, cansado do mundo, entediado e desiludido com os prazeres da sua vida. O poema nasceu então da própria experiência do poeta Byron, das suas viagens pela Espanha, Portugal, Mar Egeu e Mediterrâneo. Childe Harold vai se tornar o exemplo do herói byroniano, que vai ser consagrado no poema Dom Juan, que é um outro poema clássico do Byron, que infelizmente eu não tenho. E aqui, poemas do Byron, essa edição eu comprei há pouco tempo, tradução do Péricles Eugênio da Silva, editora Edra, 2011. Aqui são vários poemas, como Ele Caminha em Formosura, As Ilhas da Grécia, Trevas, Carta Augusta, Sonetos a Mr. Hodgson, versos escritos ao ouvir que Lady Byron estava doente. Então são poemas aí também bilíngue. Esses são os livros do Byron, 2 livros. E da Mary Shelley, claro, Frankenstein. Essa obra clássica nessa edição lindíssima da Dark Side também. Eu tinha na Penguin, mas eu não resisti a essa edição aqui. Não tem como, né? Tradução da Márcia Xavier de Brito, essa edição de 2017. Olha que coisa linda. Faz par, então, com aquele livro aqui da
biografia, né? Uma edição também ilustrada. Que espetáculo de edição! Então, assim, você põe os dois livros aqui. Olha que coisa linda. Sabe que você sente prazer em ler esses livros bonitos. Em 1816, a Mary Shelley, ela foi com Shelley para Genebra. E esse ano, considerado o ano sem verão, eles estavam lá em torno daquele lago famoso, esqueci o nome, lá em Genebra, né? E escreveram, e estava uma noite chuvosa, começaram a falar em histórias de assombração, de terror. Eles começaram a escrever, fizeram um concurso ali, e ela então escreve aquilo que seria o esboço, né, do Frankenstein, dessa história, deste doutor Frankenstein, que cria, né, um monstro, uma criatura estranha, com pedaços de carne humana, né, com cadáveres. Então aí que brota, né, a ideia, em 1816, dessa história do Dr. Frankenstein. A Mary Shelley, ela, assim, foi uma moça bem diferente aí, né, desse contexto inglês. Ela foge da Inglaterra com Shelley, que era casado, né, ela era jovem, ela é bem nova, ela vai engravidar várias vezes, vai perder as crianças, né? Então ela foge, e o pai não queria nunca que ela se casasse, né? Que ela tivesse essa vida aventurosa aí, né? Então ela foge da Inglaterra, depois eles vão encontrar o Byron lá na Itália. O Byron estava em Veneza, aquelas orgias, né, grandiosas. Byron também tinha filha, e eles vão em 1822 ou 1821, mas será no 1822, na casa Mani, na Itália, que eles vão viver ali um período neste lugar, que inclusive hoje é até um museu, né? Essa tríade vai morar ali na Itália por um tempo, nesse lugar chamado Casa Mani. Então a Casa Mani vai ser o refúgio desses escritores. É isso aqui nesse livro é detalhado de uma maneira, parece que você está lá junto com eles, vendo essa história decorrer, né? Ela era toda branca, essa casa, construída quase no meio das vagas, na beira do mar Mediterrâneo, né? Do lado de terra confinava com uma floresta. Então eles vão se instalar ali, na frente o mar, atrás a floresta. Um terraço transportado por arcadas dominava o admirável Golfo de Spezia. O resto do chão era inabitável, invadido pelo mar desde que esse se tornava um pouco forte. Não se podia pôr lá senão apetrechos de pesca, remos. Colocar lá, né? Pôr lá, verbo pôr. No primeiro andar, uma espécie de sala de jantar abria de um lado para o quarto dos Williams e do outro para dois quartinhos que ficavam sendo um de Shelley e outro de Mary e Clara. Era insuficiente e na primeira noite eles trocaram impressões bastante tristes. As vagas gemiam contra os penedos com um barulho lúgubre. Os Williams e o Shelley pensavam na desgraça de Clara. Ela, que de nada suspeitava, atribuía o mau humor deles ao incômodo que impunha sua presença numa casa já demasiado pequena. E aqui, olha, no dia seguinte ela escreveu a Byron uma carta terrível que ele remeteu a Shelley, queixando-se da dureza de Clara e pedindo-lhe dizer a ela que estava pronta a deixá-la tratar dos funerais da sepultura da menina. Então eles perderam uma filha, né? Lá em Veneza, essa menina Allegra tinha morrido lá em Veneza. Então, assim, é muita tragédia, olha. E aí o Byron vai para essa casa lá ficar com os Shelley, lá nessa casa na Itália, né? Então esse período é muito interessante, em que os três, Shelley, Mary Shelley e Byron, conviveram nessa casa Mani. Há perdas, né? Perdas de filho, dessa filha lá na Itália, em Veneza, e essa mãe fica sabendo, né? Essa mãe da menina, da Clara, né?
A Clara, que é a mãe da Allegra, fica ali nessa casa, depois ela sabe que a filha morreu. É uma coisa assim, sabe? Mas é interessante essa questão criativa. Nesse contexto, eles criam seus livros. E nesse ano de 1822, o Percy Bysshe Shelley, num dia lá nessa casa, ele sai para o mar, né? Tá vindo uma tempestade e ele morre afogado. Então, isso é uma coisa trágica, né? E a Mary Shelley fica ali sozinha com o Byron. Depois o Byron, em 1824, vai lutar pela independência da Grécia contra os turcos. E ele morre também, em 1824. E a Mary Shelley, sozinha, com essas lembranças, voltam para Itália, volta, né, para Inglaterra. Então, assim, essa história desses escritores, história trágica, mas ao mesmo tempo criativa, me fascina muito. Eu leio isso aqui com muito deleite. Quero reler, tem muitos detalhes interessantes de luta, de arte, busca da arte, sofrimento, superação e esperança. E a Mary Shelley vai guardar, né, tudo isso no seu coração, assim, interessante, né? Todas essas histórias, essas lembranças vão calar profundamente na vida dessa mulher. Então é isso, né? Se vocês querem conhecer a literatura refinada, bela aí do século XIX, inglês, são esses três que eu gosto muito, né? O Shelley, a Mary Shelley e o Byron, Lord Byron. Um abraço, até mais.